E no mês da visibilidade trans, obviamente a gente tinha que falar dessa série emblemática e maravilhosa e incrível. Então por isso eu resolvi gravar este vídeo, porque hoje falaremos sobre... Oi gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, também deixa o seu like, também me segue no Instagram pra gente poder conversar. E também aqui na descrição do vídeo tem um link para um grupo de acolhimento, então é só você clicar no link pra você fazer parte desse grupo. E é isso, e bora pro vídeo. Pose é uma série norte-americana criada por Ryan Murphy e se passa na Nova York dos anos 80 e 90. A série acompanha a vida de um grupo de pessoas, dentre elas gays e trans, que participam de competições conhecidas por bailes, uma maneira em que a comunidade LGBTQIA+ encontrou para viverem os seus sonhos numa época marcada por lutas pela sobrevivência e luta contra a AIDS. Se você não é muito habituado aos assuntos da comunidade LGBTQIA+, e começou a assistir a série agora, deve estar se perguntando: os bailes de fato existiram? E a resposta é sim, eles existiram. Os ballrooms existiram e eles surgiram no início do século passado, mais precisamente em Harlem. As competições que aconteciam nos bailes eram entre as casas, e essas casas eram formadas por pessoas da comunidade LGBTQIA+, geralmente pessoas que eram rejeitadas e expulsas de casa devido à sua orientação sexual. Essas pessoas se reuniam nessas casas sob a proteção de um membro, que geralmente era alguém mais velho e já com um certo prestígio no cenário dos ballrooms, que eram denominados de mothers ou fathers. E nessa época muitas casas tiveram destaque, entre elas a mais conhecida era a Extravaganza, que era do José Gutierrez, que foi um dos responsáveis em apresentar o Vogue à Madonna. Ele inclusive participa da série em alguns episódios, sendo jurado dos bailes. Muitas séries e filmes com a temática LGBTQIA+, acabam também abordando a temática HIV e AIDS. Porém, eles acabam reforçando alguns estigmas e preconceitos, e fora a questão sombria e triste que sempre trazem esse tema. E isso acaba, às vezes, afastando, às vezes ou quase sempre, afastando alguns telespectadores e as pessoas em geral sobre essa temática. E isso não acontece em Pose. A série trata com delicadeza um dos momentos mais difíceis da epidemia da AIDS, que foi aí meados dos anos 80, início dos anos 90. E ela traz cenas e falas muito sinceras e muito realistas. Mas não espere grandes dramalhões, não. Muito pelo contrário. O discurso, a abordagem que eles escolheram foi justamente de otimismo, de luta e resistência. E mostra o tempo todo que, independente ali do seu diagnóstico, independente da adesão ao medicamento, a vida continua. E é interessante porque eles mostram ali o início disso tudo, inclusive o início da medicação, que eram os chamados AZT, e o quanto a comunidade ainda não tinha um acesso como temos hoje, e também tinham, e por não terem muita informação, tinha-se muito medo do que aquele remédio podia causar, porque sim, tinha muito efeito colateral. Então mostra ali como que alguns conseguiam e conseguiram ter uma boa adesão, enquanto outros não. E também entra muito na questão de classe, né? O quanto algumas pessoas mais privilegiadas conseguiam ter um acesso a essa medicação que era muito cara. E outras pessoas, assim como essas pessoas, grande parte da comunidade LGBTQIA+, que era marginalizada e que trabalhavam com prostituição, acabavam sendo negligenciadas porque não tinham dinheiro para ter acesso a essa medicação. Então por isso que acabou sendo a comunidade e a população mais atingida e carrega esse estigma até hoje. E a série discute diversos assuntos, eu quero pontuar alguns deles aqui. Nós vemos ali em diversas cenas o quanto o machismo impregnado ali nisso tudo acabou causando muita coisa que a gente traz até hoje com a gente, né? E esse machismo, eu não digo só machismo em relação a homens héteros, enfim, mas machismos que existia dentro da própria comunidade LGBT. Então a gente vê em uma das cenas, por exemplo, uma das personagens protagonista
ela tenta por diversas vezes frequentar um bar onde só frequentavam homens gays cis. E eles não aceitam ela lá como sendo parte ali, membro ali da comunidade LGBT. Eles simplesmente expulsam ela do bar, chamam polícia e tudo mais, porque não aceitam ela enquanto alguém da comunidade gay. Uma das personagens que também me chama muito a atenção e que ela nos mostra muita coisa interessante na série é a personagem Angel. Ela trabalha com prostituição no Pier, que é um local onde as pessoas da comunidade que se prostituem trabalham, né, para poder sobreviver. E em um dos programas que ela faz, ela acaba se apaixonando, se envolvendo um pouco a mais com um dos clientes. E ele também acaba se envolvendo com ela. Só que no decorrer dessa relação, você começa a sentir, a perceber que ele você já vê ali, já sabe de cara que ele é um cara hétero, cis, que vive uma relação hétero. Ele é casado com uma mulher cis, ele tem filhos e tudo mais. E ele começa a ver na Angel um fetiche. E aí você começa a perceber que ele começa a oferecer para ela uma vida que na verdade é uma vida que ela sempre quis e sonhou, que é uma vida que foi justamente imposta aí por tudo que a gente vê, por desenhos da Disney e tudo mais, da mulher casada ali, que fica em casa e o marido sustenta e tal. Então ele começa a dar essas possibilidades para ela, porém ele não cogita a possibilidade de assumi-la enquanto relação. Ele quer viver aquilo escondido enquanto ele ainda mantém a relação dele com a família dele. Então você vê ali um abuso mesmo, e ele acaba usando dessa carência da personagem Angel e dessa necessidade que ela sente de realizar esse sonho de construir uma família, de viver ali um relacionamento, e que a gente vê isso até hoje, né? Porque a gente vê que esses homens que se envolvem com as mulheres trans geralmente é por uma questão de fetiche e não de fato de querer assumi-las enquanto relação, de querer sustentar essa relação, ter peito para viver de fato essa relação com uma mulher trans. E esse mínimo afeto que acaba sendo demonstrado à personagem Angel acaba fazendo com que ela se submeta a viver essa relação, que depois você vê ali que é uma relação totalmente abusiva. It's that white boy again. Is this your first time doing something like this? Whispering love. Yes. This is what it's like to be a person at the top of the rainbow room. What's better, the dream or the reality? The reality. What do you want out of life? I want to be treated like any other woman. E ainda falando sobre a questão do fetiche em relação ao corpo trans, a gente também vê isso claramente com a personagem Electra, que vive uma relação com um cara tal, um cara que tem grana e tudo mais, e ela tem um grande sonho, que é de fazer a cirurgia, né, de mudança de sexo. Então ela resolve, ela consegue essa grana e ela resolve que ela vai fazer. E quando ela conta isso pra ele simplesmente termina a relação com ela, porque ele fala que ela não vai ser mais completa, que ela vai deixar de ser aquilo que ele gosta. Olha aí, sabe? Olha aí pra onde é que vai isso. Essa primeira temporada de Pose apresenta, e além disso tudo que eu já disse, muitas questões em relação ao corpo trans preto, a questão da acessibilidade que gays brancos têm, né? Como isso é gritante, isso até hoje, né? Como a gente ainda arrasta tudo isso até hoje, o quanto o machismo é impregnado dentro da nossa comunidade, o quanto foi difícil passarem por todas essas questões da rejeição, do preconceito, de tudo isso, ali junto à questão da epidemia da AIDS. Enfim, foram muitas questões e o início da medicação e tudo mais. E recentemente a Netflix lançou a segunda temporada de Pose, que começa em 1991, logo quando Madonna lança o sucesso Vogue. E a série o primeiro episódio começa de uma forma muito emblemática e muito impactante, onde mostram dois dos personagens em um cemitério, onde está acontecendo um enterro, né? Um enterro em massa ali, de diversas pessoas da comunidade LGBTQIA+, e que são indigentes, pessoas ali sem as suas famílias e que foram rejeitadas pelas famílias
inclusive depois de mortas, né? E foram mortas pela AIDS. E cada uma dessas pessoas, aí uma das personagens ali, ela vê várias pedras, né? Várias pedras formando ali uma imagem até bonita, assim, de pedras. E quando ela pega, ela vê que cada pedra daquela tem o nome e a data de nascimento e morte de cada uma daquelas pessoas. E tem, assim, centenas e centenas de pedras. E cada pedra ali representa uma pessoa morta. Então, eram muitas mortes. Né? Todos os dias eram pessoas morrendo e morrendo e morrendo. E várias cenas mostram o quanto era difícil para eles e o quanto eles temiam o fazer o teste, né? O se testar, porque eles tinham medo de descobrir, de ter um diagnóstico positivo. E foi logo ali nessa época que surgiram, né, as inovações em relação a se testar, fazer os testes e tudo mais. Então eles tinham medo de se testar e ter que começar a tomar medicação e de acabar sendo mais uma das vítimas da AIDS, como centenas e centenas de outras pessoas da comunidade que eles assistiam ali e estavam ali enterrando seus amigos e pessoas da mesma idade, enfim. E a segunda temporada também traz pra gente ali a movimentação que a comunidade começa a fazer em relação a protestos. E tem uma cena específica em um dos episódios onde eles protestam dentro de uma igreja. E essa cena, ela de fato aconteceu. Esse protesto aconteceu em 1989. A personagem Blanca, ela se associa a um grupo de ativistas chamado ACT UP. E esse grupo, ele realmente existiu e ele fez protestos contra o conservadorismo da Igreja Católica e também contra a proibição da educação sexual nas escolas públicas. Essa segunda temporada traz em grande parte dos seus episódios a temática da morte. E não só a morte causada pela AIDS, mas também a morte causada pela violência transfóbica da época. E a gente fala da época como se até hoje não existisse, né? A gente não pode esquecer que a gente ainda vive no país que mais mata transexuais no mundo. E é também na segunda temporada que uma das personagens, ao abrir a sua sorologia, ao falar sobre o HIV publicamente, ela dá um discurso assim que pra mim é um dos mais lindos da série, que me fez chorar muito naquele momento. Ela diz que o vírus HIV, ele se parece comigo, ele se parece com você, ele se parece com todos nós. E que a primeira letra de HIV significa humano. Então, eu só quero que vocês lembrem disso todos os dias. E claro que a gente não pode deixar de falar que também o que torna essa série muito emblemática, muito especial, muito necessária é o fato de ser a série com o maior número de atrizes transexuais da história da televisão. O que deixa a gente muito otimista, né? E pensando que de repente, após todo esse sucesso da série, outras marcas e outras empresas comecem a repensar mais em relação ao seu casting, em relação a quem contrata, né, para representar as suas marcas. Então acho que está cada vez mais evidente que essas pessoas, eu digo todas aí, né, da comunidade LGBTQIA+, e principalmente as mulheres trans, precisam sim ocupar todos os lugares. Entre os bailes, entre os conflitos, entre as vitórias e os fracassos, o que mais permeia essa produção toda é o acolhimento. I was always wondering how I would fit in to the normal crowd and into my own community, being someone who's very different. Pose é sobre encontrar um senso familiar após ter sido abandonado pela própria família. I questioned my place in the world from the time I realized that my body parts did not match who I was. Who I am, I should say. Pose é sobre resistência, é sobre responsabilidade maternal, é sobre fraternidade. But one day, when I found myself hanging by my ankles out of a third-story window as my shipmates are trying to get me to admit to me being gay, which would not have been true for me. And in that moment, I had decided if I were allowed to make it out of this alive, that I would never again live my life for someone else, even if it was family. At all costs, I had to live my life for myself. Someone's like, oh, that's a trans person. It's almost always violent. Trans women, you know, we go to extents to keep people from assuming that you're trans, you know, to be safe.
E teria mais milhões de coisas pra eu falar sobre essa série incrível pra vocês, mas que não caberia tudo num vídeo só. Então se você quer um segundo vídeo, uma parte 2 aí falando sobre Pose, de repente falando sobre cada um dos personagens, deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, também se inscreve aqui no canal, também compartilha com todo mundo. E até o próximo, aquela beija, tchau! You gotta whistle, gotta roll, you gotta scream, you gotta stomp, you gotta shout.